Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao bate-papo sobre gestão de academias. Tenho dedicado o meu tempo, a minha vida, ultimamente, a ajudar empresários a entender qual é o caminho da rentabilidade. Porque eu acredito que ter um negócio sem rentabilidade é muito arriscado, é muito ruim, né? Você não tem futuro se a sua academia não tem lucratividade. E é isso que eu vou mostrar agora, nos próximos minutos, um grande conteúdo sobre como eu transformei a minha pequena academia não rentável numa rede de academias rentáveis. Quais foram as estratégias que eu usei, né? E o principal é você acreditar que o mercado de academias é abundante e que você vai sim conseguir tornar o seu negócio rentável. Mas para isso é preciso de conhecimento, é preciso de esforço, é preciso de foco, determinação, esforço além do limite. E é isso que vai acontecer nos próximos minutos. Muito conteúdo sobre gestão focado em tornar a sua academia rentável. Vamos lá? Eu sou Fábio Padilha, formado em Educação Física. Em 1994, montei a minha primeira academia. Pedi demissão de um banco, né? E me joguei para ser empreendedor. E eu não sabia o que me esperava. E essa história que eu vou contar aqui com detalhes e principalmente mostrar onde eu errei e quais foram os acertos que eu tive, para inspirar você a errar menos, né? E acertar mais. Naquela época, errar, né, não significava quebrar a sua empresa. Hoje significa, né? Os erros antigamente tinham menos peso. Você podia errar e o seu negócio ainda dava rentabilidade. Hoje não mais. Hoje um pequeno erro pode ser desastroso, pode ser fatal para o seu negócio. E é sobre isso que a gente vai conversar agora durante muito tempo e mostrar todas essas estratégias. Vamos lá? Então, a primeira coisa é a gente entender que a pior crise do mundo não é externa. A pior crise do mundo é interna. É aquela que mora dentro da gente quando a gente não tem atitude, quando a gente não tem vontade gigante, quando a gente não tem fome, não tem sede de vencer, né? Os nossos desejos precisam ser muito grandes, porque todo dia vai acontecer alguma coisa para tentar tirar a gente do caminho do sucesso. E se o seu desejo for pequeno, for raso, qualquer dificuldade vai tirar você do caminho. E é preciso também muita coragem, porque às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Então, confiança é tudo, né? Vencer não é tudo, mas querer vencer é. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O mercado de fitness, ele é abundante e ele vai crescer muito nos próximos anos. Quer você queira, quer não queira, quer eu queira, quer não queira. O mercado está em franca expansão, o mercado brasileiro está aquecido, muitas academias abrindo, mas muitas delas não têm rentabilidade. E como eu falei, o negócio de rentabilidade não tem futuro. Sem rentabilidade não tem futuro. Então, é preciso estar preparado para transformar o seu negócio num negócio rentável e se perpetuar ao longo do tempo, fazendo você ganhar dinheiro, receber de volta o dinheiro que você investiu. Isso é um negócio, né? Pagar simplesmente as contas não é um negócio. Você tem uma ONG, onde você paga todos os fornecedores, o aluguel, os funcionários, o contador, o advogado, os impostos, o banco e fica com o que sobra quando sobra. Isso não é um negócio. E faço um convite aqui a você agora. Assista esse conteúdo, coloque em prática as dicas que eu vou dar aqui agora, né? Anote tudo, coloque em prática, peça ajuda, mas é sim possível tornar o seu negócio, sua academia, em um negócio muito rentável. Mas para isso é preciso do seu esforço, da sua dedicação, e é disso que a gente vai falar agora. Então, o meu propósito hoje é muito claro, né? Eu quero um país melhor, eu quero o povo brasileiro com pleno emprego. E isso só vai acontecer se as empresas forem fortes. Não são os governos que geram emprego. Quem gera emprego são as empresas, são os empreendedores. Quem gera riqueza nesse país é o trabalhador e os empresários. Então, eu entendi que para ter um país forte, um país com divisão, né, divisão de riquezas, é preciso de empresas fortes, né? A gente não deve esperar os governos, a gente deve arregaçar as mangas e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, esse hoje é o meu propósito, ajudar as empresas a se tornarem rentáveis, porque com rentabilidade tudo acontece. Ele monta a segunda, a terceira, a quarta loja, ele não se endivida, né? O banco não toma com juros o dinheiro tão difícil de fazer.
e ele também gera empregos, gera renda, gera trabalho para a população. Então, esse hoje é o meu objetivo, ajudar as empresas a crescer, porque ajudando as empresas a crescer, eu ajudo o país a crescer. E eu aprendi também a importância de ter um propósito, né? Durante muito tempo eu trabalhei só por dinheiro, né? E hoje eu entendo a grandeza e a força, né, de ter um propósito. Porque todos os dias vai acontecer algo que vai tentar tirar você do caminho. Mas se você tiver um propósito muito forte, você não vai desistir diante de pequenas ou médias dificuldades. Ou seja, o propósito te leva mais longe. E eu aprendi a transformar o meu negócio num propósito. Hoje, o Brasil tem 36 mil academias. E nós sabemos que talvez 60% ou 70% dessas academias não têm rentabilidade. Ele vende o almoço para pagar o jantar. E isso está errado. Uma empresa existe para trazer lucro, além de atender bem, solucionar o problema dos clientes, né? Ter entrega bacana daquilo que você vendeu, mas uma empresa existe para ter rentabilidade, para ter lucro, porque é o lucro que faz as coisas acontecerem. Uma empresa que fatura 40 mil e gasta 40 mil, ela não tem futuro, ela não tem poder de melhorar o seu negócio. A empresa vai envelhecer, vai precisar trocar os equipamentos, vai precisar demitir funcionário, contratar funcionários novos, e tudo isso só acontece se o seu negócio tem lucro. Então, transforme o que você faz em um propósito que você não vai desistir fácil. E essa, pessoal, é a imagem do primeiro meeting de gestão de academias que eu criei há 7 anos atrás, né? Eu vendi minha academia, fui para casa sem o dinheiro, porque quem me comprou, meus sócios me compraram com um prédio, né? Uma loja. Então, eu fui para casa sem a empresa, sem o dinheiro, né? O meu irmão mais velho tinha falecido, então eu parei e falei, o que eu vou fazer? E eu pensei, no que eu sou bom? Falei, cara, eu transformei uma pequena academia numa rede de 5 unidades, com mais de 20 milhões em faturamento por ano, 330 funcionários, 7 mil alunos ativos. Pô, eu sei gerir um negócio. Então, combinei com a minha esposa, eu moro num apartamento de 2 andares, falei, amor, eu vou reunir uns amigos aqui, donos de academia, e eu vou mostrar como é que eu criei, né, um negócio rentável, como é que eu transformei uma pequena academia em um negócio rentável. Ela, com pena de mim, né, falou, o cara está sem dinheiro, sem empresa, sem o irmão, tá, pode usar o 2º andar. E aí eu aluguei umas cadeiras de plástico e convidei alguns amigos, né, para falar sobre gestão, e essa é a imagem do primeiro House Meeting, né, começou com esse nome, depois mudou para Meeting de Gestão de Academias. E no primeiro encontro foram 20 donos de academia. No segundo encontro foram 30, no terceiro 40. Quando chegou a 60 pessoas, né, a minha esposa me chamou e falou, Fábio, você já viu que o negócio é bacana, é rentável, 60 pessoas aqui em casa, não dá mais, leva isso para onde você quiser, leva para um hotel, né? E foi aí que nasceu, né, o meu propósito de ajudar empresários a não quebrar, ajudar empresários a ganhar dinheiro, porque ganhando dinheiro ele gera emprego, trabalho, renda, ele gera riqueza para o país, ele não fica endividado, ele abre a 2ª, a 3ª, a 4ª loja, é nisso que eu acredito. E é aí que começou o meeting de gestão. E aí, quando a minha esposa falou, chega, né, eu comecei a alugar espaços maiores e a gente chegou a colocar 270 donos de academia em Brasília, né, num hotel, e desde então, esse tem sido o meu propósito, levar conhecimento, levar estratégia, levar caminhos, mostrar onde estão as oportunidades, que muitas vezes o empresário está até o nariz de tarefas, de operações do dia a dia, e ele não pensa na estratégia, ele não pensa em como faturar mais, em como melhorar o seu negócio, porque ele está atarefado demais tocando o dia a dia da empresa. Então, hoje, essa é a nossa missão e o nosso propósito, mostrar caminhos, mostrar alternativas, mostrar o caminho da rentabilidade. E a gente tem feito isso com a ajuda de vários parceiros, né, como a Kikos, como o Evo, e como a Total Pass, e como a Dynamic também, e o B2A, a gente tem levado isso para o Brasil inteiro. Então, esse é o nosso propósito. E a minha dica é, transforme o que você faz aí na sua academia em um propósito e engaje as pessoas nesse propósito, né? Então, ter um propósito muda tudo e faz você ir mais longe, faz você ter mais facilidade de atingir os seus resultados, né?
E aí, em 2023, a gente fez 9 meetings e se encontrou com 1.300 empresários do país inteiro. E 2024 são 14 meetings e mais de 2.500 empresários. E a gente passa o dia com eles, é uma imersão. E é muito bacana, porque a gente vê pessoas chegando de cabeça baixa, né? Tristes com o seu negócio, decepcionados com a rentabilidade e o caminho que o seu negócio está tomando, e quando eles saem do meeting no final do dia, eles saem cheios de ideias, eles saem cheios de estratégias, eles saem com uma coisa que eu acho fenomenal, que é esperança e brilho no olho. Então, esse hoje é o nosso propósito, fazer o empresário acreditar novamente no seu negócio, acreditar que é possível através de estratégias, foco e esforço. E para isso, é preciso que você acredite na abundância do mercado de fitness, né? Enquanto tem gente reclamando, né, que o mercado está ruim, que está muito difícil, é difícil arrumar profissionais, no mesmo mercado, na mesma cidade, no mesmo bairro, tem gente batendo recorde de faturamento e de lucratividade. Tem academia que não tem mais onde botar aluno. A gente vê na internet, lá no Instagram, briga, fila para usar um leg press, fila para usar, ou seja, aquela academia está completamente lotada, né? Está vendendo muito, está faturando muito, tem rentabilidade, né? Porque as redes estão se perpetuando aí e criando, cada dia, abrindo novas unidades. Então, essa academia é uma academia rentável. E é isso que você precisa aprender. Como fazer isso com a sua academia. E aí, pessoal, o caminho da abundância é muito simples. É fazer as escolhas certas. É tomar as atitudes corretas. É tomar as ações certas. Só isso. Mas, Fábio, como é que a gente sabe que está fazendo as escolhas certas? E esse é o caminho. Conhecimento, estudo, né? Ser muito bom naquilo que você escolheu para ganhar a vida. Você montou uma academia, você não é mais professor, você é gestor de um negócio. Então você precisa ser muito bom em gerir um negócio. Você precisa ter foco, determinação, você precisa se esforçar além da média, né? Ser empresário, né? Dizem aí que é você pular de um penhasco e construir o paraquedas no meio do caminho. É mais ou menos isso, né? Então, sem o esforço além da média, você não vai chegar longe. E esse é a grande dificuldade, que as pessoas abrem o negócio e acreditam que por ter aberto ele já fez o esforço que precisava ser feito. E na verdade não. Na verdade, depois que você abre o negócio é que as dificuldades começam a aparecer e você precisa se tornar um especialista na solução desses problemas, né? Mas o fato é, não dá para ganhar dinheiro, ter uma empresa rentável, ter uma empresa de sucesso, que atende muito bem os clientes, né? Entrega aquilo que vendeu, se você é ignorante naquilo que você está fazendo, né? Ignorância não é um xingamento, ignorância é o desconhecimento de algo. Então, não dá para ter uma academia de sucesso se você não entende de gestão. E é disso que a gente vai falar aqui agora, né? Muitas estratégias de gestão. Vamos lá? Então, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu fui office boy do Banco do Brasil, né? E depois passei no concurso. E muito rápido, 19 anos, eu já era gerente do banco. E eu, durante 3 ou 4 anos, eu estava lá como gerente, estava ganhando bem, né? Estava fazendo um sucesso lá com os meus clientes no banco, mas dentro de mim eu pensei o seguinte, vê se você pensa também algo similar, era o meu sentimento, eu posso ir mais longe. Ser gerente de banco não é para mim. Eu tenho potencial para ir além, para ganhar mais, para conhecer o mundo, né? E aí eu falei, mãe, eu vou pedir demissão do banco para montar a academia com os meus irmãos. E minha mãe falou, meu filho, você está maluco? Não faça isso não. Eu falei, mãe, mas eu posso ir mais longe. Ela falou, meu filho, não faz isso não. Eu falei, mãe, mas você não está entendendo. Eu tenho potencial, eu tenho como ir mais longe. E a minha mãe falou o seguinte para mim, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Na cidade do interior tem 3 autoridades, o vigário, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil. Tem certeza? Eu falei, mãe, eu tenho certeza. E aí eu pedi demissão do banco e me joguei nesse mundo do empreendedorismo. E quais eram os meus objetivos, né? Meu sentimento era esse, eu posso ir mais longe. Eu vislumbrava, eu tinha uma visão de que eu podia ter muito sucesso, ganhar muito dinheiro, ter uma vida bacana,
né? E aí, esses eram os meus sonhos. Eu queria ter um negócio de sucesso, eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer Nova York, Paris, Milão, eu queria ter uma casa na praia. Esses eram os meus sonhos no dia que eu pedi demissão do Banco do Brasil e me joguei nessa jornada do empreendedorismo. Mas o que aconteceu? Em 1994, depois da demissão, eu abri a minha primeira academia. E aí, foram 5 anos de porrada, tiro e bomba, né? Eu trabalhava 14 horas por dia ou mais. Eu vendia o almoço para pagar o jantar, estava sempre endividado, né? Eu ganhava menos do que como gerente do banco e não tinha férias remunerada nem 13º, né? Eu tinha muitas noites mal dormidas porque a preocupação do empreendedorismo, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que eu vou ter dinheiro esse mês para pagar a folha? Será que eu vou vender o suficiente, né? Empreendedorismo tem isso tudo. E vários anos no início eu tomava empréstimo para pagar 13º, eu tomava empréstimo para pagar as férias dos funcionários, né? E eu estava me endividando. Minha empresa não estava faturando o que precisava para pagar todas as contas. Então, eu precisava recorrer a empréstimos e ao endividamento, né? E eu não tinha reserva financeira nenhuma. Ou seja, qualquer problema que tinha um cano que estourava, eu tinha que fazer um empréstimo para arrumar o cano lá, porque apodrecia o piso, tinha que trocar o piso. Ou seja, eu estava indo exatamente no caminho contrário daquele que eu tinha imaginado para mim. Eu achei que empreender era a coisa mais maravilhosa e era fácil, se eu tivesse boas ideias, se eu trabalhasse muito, e eu fazia tudo isso, e mesmo assim a minha empresa não dava lucro. Então o meu sonho tinha se transformado num pesadelo. Eu estava ficando endividado, ganhando pouco, ganhando menos que o meu gerente, ganhando menos que meus melhores professores, e eu era o dono da empresa. Mas uma coisa muito interessante aconteceu, que eu quero dividir com você. O que aconteceu é que eu me indignei. Como eu tinha o sonho de ir para um lado, e eu comecei a verificar, ver que eu estava indo para o outro lado, ou seja, eu não estava indo em direção aos meus sonhos, né? Isso me indignou. E a indignação, né, me fez agir. Eu questionei, cara, é isso que é ser empresário? Né? E aí eu fui pesquisar o que estava errado. Por que a minha empresa não estava tendo lucro? Por que esses resultados ruins, mesmo eu trabalhando muito com o meu time todo, com os meus sócios, a gente não tinha resultado? E aí eu reuni os meus sócios numa reunião e falei, olha, se a gente não mudar essa situação, eu estou fora. Eu vou virar personal, eu vou para outro lugar, vou fazer outra coisa da minha vida, mas eu não quero viver como empresário super endividado, né, correndo risco diário. E aí eu falei, a nossa empresa não tem lucratividade. Olha que loucura. E um dos meus sócios falou, Fábio, você está maluco. Nós somos uma das empresas mais rentáveis de Brasília. Eu falei, mas como, cara? Cadê o dinheiro? Não tem um puto no bolso, na conta, né? Ele falou, Fábio, você está olhando para o lugar errado. Vem aqui comigo. O escritório ficava fora da academia. E aí ele pegou na minha mão, vem cá, Fabinho, vem cá. Rodamos em volta da academia, entramos na academia, e aí ele foi para o parque de ergometria, está aqui. 30 esteiras, está aqui o seu lucro. Eu parei para pensar, falei, gente, mas espera aí, isso aqui não é lucro, isso aqui é investimento. Não, a gente teve lucro, por isso investiu. Falei, não, a gente investiu, por isso não teve lucro. Olha que loucura. Todos formados em educação física e a gente não sabia gerir um negócio. Então, nessa época, como a gente teve essa divergência, a gente contratou um consultor para nos ajudar. E depois de muita luta, de muita briga, eu consegui convencer os meus sócios que a gente não tinha lucratividade. Não, era uma academia bonita, era uma academia com muitos alunos, mas lucratividade a gente não tinha. Então eu tive que brigar com os meus sócios para mostrar isso para eles e mudar aquilo que eu precisava mudar na empresa. E nesse dia, meus amigos, eu descobri que o sucesso não é igual para todo mundo, né? Na época, a gente tinha, por exemplo, convites para ir para as melhores festas de Brasília no camarote de graça, porque a gente era o dono da Runway, né? E alguns dos meus sócios estavam satisfeitos. Não, cara, eu mando aqui, eu tenho autoridade, né? A gente é convidado para as festinhas, para micarê, para camarote, e alguns estavam satisfeitos com esse resultado. Eu não estava, porque como eu falei aqui, no dia que eu pedi demissão, eu falei, eu quero casa na praia, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter uma empresa bacana, rentável, que entrega qualidade para os alunos. Eu queria um monte de coisa que eu não estava tendo. Mas alguns dos meus sócios estavam satisfeitos em ter ego,
em ter status, em ter fama lá, que lá é o dono da academia, em ter poder, em chegar na empresa e mandar, faz isso, faz aquilo, tira aquilo, né? E aí foi nessa época que a gente descobriu que a gente não podia fazer o que a gente queria. A gente tinha que fazer o que precisava ser feito, né? E uma das coisas principais que a gente descobriu era que a gente não tinha qualificação para gerir o negócio. Todos formados em educação física, a educação física não ajuda na gestão. A educação física ajuda na parte técnica, ajuda a criar produtos, né? A criar serviços, mas não ajuda na gestão. E aí a gente começou a estudar gestão, né? Começamos a frequentar, não tinha gestão de academias, começamos a frequentar cursos de gestão de empresas, né? N Produções, que existe até hoje, fomos em todos. Eram cursos caros, 500, 600, 700 reais, para se encontrar com algum dos maiores e melhores empresários do país, Abílio Diniz, Roberto Justus, né? Vários. E a gente começou a frequentar, né, esses cursos, essas palestras, essas qualificações, e a nossa mente começou a abrir. E a gente percebeu que o maior problema nosso era a falta de qualificação para gerir. Exatamente um piloto, né, precisa tirar brevet de avião para pilotar um avião, a gente não tinha brevet para pilotar a empresa. E aí estava dando tudo errado, né? A empresa bacana, bonita, mas ninguém ganhava dinheiro. E o que a gente fez nessa época? Definiu, cara, a gente não tem lucratividade e precisa ter. Esse consultor nos ajudou a organizar as coisas, né? E é isso que eu vou mostrar para você agora, o que nós fizemos passo a passo. E aí a gente começou a estudar, a gente começou a frequentar palestras, a gente começou a comprar livros de gestão, livros sobre negócios, começamos a qualificar o time. Então, os sócios começaram a ir nos eventos de gestão de empresas e aquilo abriu tanto a nossa mente que a gente começou a levar o time de liderança. Então, onde a gente ia se qualificar, levava os líderes da empresa e os líderes tinham o desafio de qualificar a turma que estava sob o comando deles. E aí as coisas começaram a mudar, né? Então, o grande questionamento que eu faço aqui para você agora é: quão preparado você e o seu time estão para gerir e pilotar? Você tem que pilotar a empresa até a lucratividade. A lucratividade não vai vir fácil, não vai vir sem tomada de decisões. Você está preparado e o seu time para tomar as decisões certas que vão levar a sua empresa até a lucratividade? Porque esse era o meu problema. E hoje, andando no país inteiro, mais de 20 meetings já realizados, eu vejo que esse é o maior problema hoje da grande maioria das academias. Eles têm muita vontade, mas eles não têm estratégia. Eles têm muita vontade, mas não transformam a vontade, né, em ações diárias, né? Eles não qualificam o time de vendas, não qualificam bem os seus líderes, não são líderes inspiradores. Então tem uma série de fatores que faz com que a empresa não caminhe na direção da lucratividade, né? E aí o que eu aprendi é essa frase: vencer não é tudo, mas querer vencer é. E aí, qual é o tamanho da sua sede? Qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho do seu desejo em transformar o seu negócio num negócio rentável, viver bem dele, né? Comprar casa na praia, viajar para o exterior, levar seus filhos para Disney, trocar de carro, sem precisar se endividar, né? Qual o tamanho do seu desejo? Porque se você desejar pouco, né, qualquer dificuldade vai te parar. Mas se você desejar muito, meu amigo, e nós vamos falar disso aqui hoje o dia inteiro, né? Se você desejar muito, ninguém vai tirar você do caminho. E aí, outra coisa que eu descobri: ego não paga conta, né? Ah, não estou precisando de ajuda, pode deixar que eu me viro. Peça ajuda, né? Dá uma lida na literatura aí, Steve Jobs, Abílio Diniz, todos esses grandes empresários, o Walt Disney, todos eles, em algum momento, passaram por dificuldades e eles pediram ajuda para alguém. Eles foram atrás de alguém que pudesse ajudar. Então, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de inteligência, de sabedoria. Então, se você hoje está passando por dificuldade, não está com a lucratividade que precisa, não está vendendo o que precisa, não tem ROI, né? O dinheiro que você investiu não está voltando para o seu bolso, peça ajuda. Hoje no mercado tem uma imensidão de pessoas que podem ajudá-lo. E nós podemos te ajudar através dos meetings, podemos ajudar através da nossa plataforma de gestão B2A, gestão fitness, através dos nossos eventos e tantos outros que tem no país. Mas peça ajuda, porque o ego não paga conta, ok? E aí,
o que eu entendi e aprendi também? Que dono de academia, de maneira geral, não entendem de negócio. Eles entendem do negócio. Essa máquina é melhor que aquela, eu vou criar um produto aqui de perda de peso, isso é do negócio, mas não entendem de negócio. Então, por exemplo, ROI. Você sabe o que é ROI? ROI é o retorno sobre o investimento. Qualquer negócio que é montado no mundo, se você monta uma padaria, um posto de gasolina, um supermercado ou uma academia, ROI significa retorno do dinheiro investido. Então, se você pegou R$1 milhão e investiu numa empresa, né, se você tivesse deixado no banco, o banco te daria aí 1% de juros ao mês. Né? Então, um negócio, quando você põe R$1 milhão, esse R$1 milhão tem que voltar para o seu bolso. Né? É o valor que você investiu. Se você não receber de volta, o seu negócio é péssimo. Né? Não tem uma lucratividade, não tem margem, você não deveria ter montado. Então, é preciso estudar sobre ROI. Né? Quais são os melhores ROIs? Então, se o dinheiro volta em até 4 anos, é um bom negócio. De 4 a 8 anos é um negócio intermediário. Agora, se o dinheiro nunca volta, que você investiu, nunca volta para o seu bolso, você recebe lá 10 mil de Prolabore, tendo investido 1 ou 2 milhões, isso é um péssimo negócio. Então, você precisa estudar mais sobre isso. Né? Custo por aluno, olha que loucura. Em muitas academias que a gente vai dar mentoria, né, a gente analisa o custo por aluno. O que é isso? Todo o custo da sua academia no mês, vamos supor que seja R$100 mil, e você tem lá 1.000 alunos. Se você dividir todo o custo, não pode esquecer nada, hein? Água, condomínio, aluguel, o seu Prolabore, né? Qualquer investimento tem que estar lá naquele mês. E dividir 100 mil por 1.000, você vai chegar no número de 100. Que número é esse? É o número, R$100 é o que custa cada aluno para você na sua academia. Então, 100 mil dividido por 1.000, 100. 100 é o custo por aluno. Quando a gente vai olhar a tabela de preço do cara, ele está vendendo a 79, 89. Que dia que vai ter lucro se você vender abaixo do preço de custo? Né? Só para você entender melhor, imagina que você comprou um copo, né, por R$5 e você está vendendo esse copo por 4. Quantos copos você precisa vender por R$4 para ter lucro, se você comprou ele a 5? E a resposta é: você nunca vai ter lucro. E é isso que está acontecendo muito no mercado de academias. Donos de academia não sabem fazer conta, né? Ficam na esperança: não, eu vou ter 3 mil alunos, vou ter 4 mil alunos. Não passa de 1.000, não passa de 1.500. E aí ele nunca tem lucratividade, ou a lucratividade é muito baixa. Né? É um negócio que não vale a pena. Então, é preciso estudar esse tipo de coisa. Outra coisa importante, margem de lucro. Né? Em muitas academias, quem define o preço não é o dono. Sabe quem é? O concorrente. Quanto está lá no fulano? 79. Pô, então vamos botar aqui 69, R$10 mais baixo. Não pode. Quem precisa definir a sua margem de lucro, o seu preço, são os seus custos, são os seus números. Né? Então, esse tipo de coisa não dá para errar. Se você escolheu ter uma academia como o seu modo de ganhar a vida, você não pode ser ignorante. E é isso que a gente está propondo através de tudo que a gente faz. Facilitar o seu acesso a conhecimento, a informação, a estudo, né? a conteúdos que podem te ajudar a transformar o seu negócio. Então, tem várias outras questões, né? Reajuste de preço. Imagina que você montou uma academia linda, maravilhosa, os vestiários, os equipamentos são de primeira, e aí você chega no final do ano e você fala o seguinte: cara, preciso reajustar meu preço. Não, sabe alguma coisa, cara? Vamos ficar um ano sem reajustar, porque eu estou com pena dos alunos aqui, pode ser que eles não tenham dinheiro para pagar, que a gente perca aluno. Amigos, se você montou um negócio, você precisa ter coragem. Reajustar o preço é fundamental. E hoje eu conheço academias que estão há 3, 4, 5 anos sem reajustar, com medo de perder aluno. Então, ou seja, o preço que ele cobra hoje não tem a menor condição dele ganhar dinheiro. Ele mal paga as contas. E ele teima, insiste em não reajustar os preços. Então, é preciso ter coragem. Se você não tem coragem, fecha o seu negócio. Vai embora, vende, doa, né? Vai trabalhar com outra coisa, mas se você não tiver coragem, você não nasceu para ser empresário. Né? Uma outra coisa importante sobre esse conhecimento de gestão. Pessoal, recorrência é um negócio fantástico. A recorrência exponencia os seus ganhos, a sua venda. Né? Porque o aluno entra, começa a pagar, alguns saem, mas a grande maioria não sai. E esse é o segredo das low costs. Né? Então tem unidade aí de 1.000 metros, 1.500 metros, e o cara tem 6 mil alunos, 7 mil alunos. Por quê? Por causa da recorrência. Então a recorrência é a única coisa que pode exponenciar
o seu negócio. A recorrência é a coisa que pode tornar o seu negócio altamente rentável. E aí a gente vê empresários dizendo, não, cara, a recorrência não funciona. Não, a recorrência não funciona no meu negócio. Não, a recorrência para mim não dá. Então é preciso que você tenha coragem de fazer a recorrência funcionar no seu negócio. É difícil? É difícil, né? Você precisa de um empenho grande? Precisa. Ah, você pode perder alguns alunos? Pode. Os alunos cancelam o cartão? Cancelam. Mas o que é preciso entender é que essas grandes redes estão milionárias e algumas até bilionárias por causa da recorrência. Então, estuda esse troço. Né? Isso aí pode fazer você ganhar o dobro do dinheiro que você está ganhando hoje, o dobro do faturamento, ter uma lucratividade maravilhosa. Mas se você não tiver, se você tiver medo, se você não dominar o seu medo através do conhecimento, você vai continuar a vida toda vendendo um almoço para pagar o jantar, igual eu fiz durante 5 anos. E essa é a minha proposta para você. Eu consigo te ajudar, os nossos conteúdos conseguem te ajudar, mas vai precisar que você faça só uma coisa, a sua parte. Arregaça as mangas, monte um time fera, qualifique esse time, lidere esse time, que o seu negócio vai dar certo. Vamos lá? Outra coisa muito importante que ajudou, né, no nosso negócio foi a gente entender que a gente não tinha dinheiro para tudo. Né? Uma empresa, qualquer que seja, a Apple, ela não tem dinheiro para fazer tudo que os caras querem. Então é preciso priorizar. E como é que você prioriza? Você prioriza através de um orçamento. Você planeja com antecedência, olha para o ano anterior, quanto que eu gastei em cada item. Então é preciso que você desenhe um orçamento. Muitos consultores hoje no mercado, inclusive o B2A, tem conteúdo sobre orçamento, como realizar um orçamento bem feito para a sua academia. Mas o fato é, se você não entender que o orçamento precisa mandar em você, você vai gastar dinheiro demais e no final do mês vai faltar e você vai ficar insatisfeito com o seu negócio. Então, por exemplo, você definiu lá que você tem R$50 mil por ano para gastar com manutenção de equipamentos. E chega em agosto, o dinheiro acabou. R$50 mil e uma esteira estraga. E aí o gerente vai lá te perguntar, cara, precisamos de mais verba aqui para arrumar a esteira. Aí você vai dizer, não arruma. Mas como? Você está maluco, chefe? Se a gente ficar com a esteira parada aqui, vai ter uma enxurrada de reclamações. Aí você pergunta, então, precisa mesmo arrumar? Teu coordenador vai dizer, precisa. Então vai lá no orçamento, vê o que tem dinheiro sobrando, diminui daquela verba e aumenta a verba de manutenção. Mas o fato é, se você estourar todas as verbas, marketing, aluguel, folha de pagamento, prolabore, manutenção, você não vai sobrar dinheiro para o seu negócio. E esse é um dos grandes problemas, a questão financeira das academias. Então, está aqui a dica, trabalhe com orçamento, organize as suas finanças. Né? Outra coisa extremamente importante, que é uma das coisas que salvou a minha empresa nesse período que a gente estava com grande dificuldade, foi a arte de fabricar pessoas e talentos que o seu negócio precisa. Gente, não tem gente preparada no mercado. Ou, se tem, é caro. Quanto custa hoje um vendedor campeão? Esse cara está ganhando 10, 15, 20, 30 mil vendendo BID, vendendo imóveis. Não vai trabalhar para você na academia um cara extremamente preparado em vendas. Então, qual é a saída? Fabricar esses talentos, fabricar essas pessoas. E aí, eu tenho alguns cases, né, no meu currículo. Um deles é a Patrícia Gonçalves, que é a minha sócia hoje no Capital. Ela era staff de porta há 25 anos atrás, no BCFW, né? E aí um dia ela me pediu oportunidade. Fábio, eu amo aqui o seu evento, cara, me identifico demais, eu sou apaixonada pela convenção, né, por tudo que ela entrega, pô, me dá uma oportunidade, e eu dei. E hoje ela é sócia do Capital Fitness porque ela é muito boa naquilo que eu não sou. Então a gente se complementa no negócio, né? E a Carol Rocha era estagiária da recepção da Runway há 25 anos atrás, há 20 anos atrás. E a gente viu que ela, como estagiária, era uma boa estagiária. Falei, vamos investir nessa menina. E a gente começou a qualificar. Ela se tornou de estagiária, ela passou a vendedora, de melhor vendedora passou a coordenadora, passou a supervisora e passou a gerente, não só de unidade, depois virou gerente de todas as unidades, né? Gerente comercial e gerente de marketing. Então, o que eu aprendi? Você precisa criar os talentos que o seu negócio precisa, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Edgar Corona da Smart, ele dizia mais ou menos o seguinte, cara, lá no meu time eu sou o que menos sei,
mas no meu time tem gente que sabe. Então, se você não tem condições de ser bom em tudo, você precisa ter alguém no seu time que seja bom em vendas, alguém no seu time que seja bom tecnicamente, alguém no seu time que seja bom em um monte de coisa que você não é. Então, monte um time que o seu negócio tem muito mais probabilidade, chances de dar certo. Beleza? E aí, a frase bacana é melhor você treinar as pessoas e elas irem embora do que você não treinar e elas ficarem. Né? Você está lá com um funcionário péssimo, não vou gastar dinheiro para treinar ele. E ele é péssimo e continua 10 anos com você. Não, manda embora. Mandar pessoas ruins embora é libertador para a sua empresa e é libertador para a pessoa. Porque às vezes ela está acomodada, não estou precisando. E quando ela é demitida, ela fala, peraí, cara, eu preciso melhorar. Então, é libertador para os dois. Então, não permita que gente medíocre fique no seu negócio. Beleza? E aí, pessoal, a sua empresa só pode ter 2 tipos de funcionários, só 2 tipos de colaboradores, os que vendem e os que ajudam a vender. Quem não está em nenhuma dessas 2 qualificações, mande embora mesmo. Né? Porque a sua empresa não é uma ONG, ela não pode salvar a humanidade, ela tem que salvar quem está ali junto dela contribuindo, beleza? E aí, pessoal, depois de tudo isso que a gente começou a fazer, qualificar pessoas, estudar, né, se desenvolver como líder, aconteceu algo extraordinário que o dinheiro começou a sobrar. Né? Tinha mês que sobrava 100, tinha mês que sobrava 200 mil e a gente começou a fazer as reservas financeiras, ou seja, o caixa mês a mês se transformou nas reservas financeiras. Então isso é extraordinário, você ter dinheiro para pagar as contas sem precisar antecipar cartão, sem precisar antecipar cheque, né? Sem precisar correr atrás de dinheiro, ou seja, o dinheiro está parado na conta esperando você. Acredite, isso é possível através de estratégias, mas sem a sua parte, sem o seu esforço, não dá para acontecer. Né? E aí a gente começou a fazer reservas financeiras, nós compramos um prédio, né, uma loja, né, num dos melhores bairros de Brasília, que é o Sudoeste. Essa loja tem 2.000 metros, né, e a compra dessa loja é uma história muito interessante que eu vou contar aqui, porque empreendedor tem que estar sempre antenado. Olha que bacana, a gente tinha uma unidade na Asa Norte e a gente pagava R$20 mil de aluguel na época. E a gente já estava nesse prédio há 10 anos. E o dono do prédio ligou e falou, Fábio, quero vender o prédio, como vocês são locadores, né? Locatários, vocês têm prioridade. Falei, quanto é o prédio? R$2 milhões ele queria na loja, né? E eu não tinha um puto no bolso, né? Falei, não, pode deixar, vou ver aqui, vou ver com os meus sócios e tal. Eu já sabia que eu não tinha R$1 para comprar o prédio, foi nessa época de dificuldade. E aí, eu fiz a seguinte conta. R$20 mil por mês, vezes 12 meses, R$240. R$240 vezes 10 anos, R$2.400.000. E ele queria agora 2 milhões no prédio, ou seja, eu já tinha pago para ele em aluguel 2.400.000 e agora ele queria vender por 2 milhões. Então isso me revoltou, porque eu já tinha pago o prédio para ele, mas não tinha o prédio. E aí quando surgiu essa oportunidade desse prédio, dessa loja no Sudoeste, que era uma loja que estava sendo construído, o prédio ainda, e eu tive lá, ainda estava em obra, tudo cheio de barro, e eu perguntei pro corretor lá, falei, cara, vocês querem alugar ou vender? Fábio, tanto faz. A construtora pode alugar ou pode vender. E aí ele me deu os planos lá. Eu sei que no final o aluguel era 35 mil e para comprar a prestação era de 40 mil. Tinha lá umas intermediárias e tal, e uma entrada, mas eu comparei 35 com 40. Falei, gente, eu tenho que comprar esse prédio. Eu não posso de novo pagar 10 anos de aluguel e no final não é meu. Então eu comprei uma briga feia com os meus sócios e ganhei essa briga, ganhei essa queda de braço. A gente comprou esse prédio. Hoje o prédio está avaliado em mais de 20 milhões de reais. Né? E quem pagou esse prédio? A operação. Né? Eu não estou recomendando que todo mundo compre o prédio, mas eu achei que foi um grande negócio, porque a gente teria gasto esse dinheiro com outra coisa, né? E não teria hoje um imóvel, um bem que vale tanto. Então, empresário precisa estar antenado. Às vezes a oportunidade passa na frente do seu nariz. Se você não conseguir enxergar como oportunidade, você vai perder. E como é que a gente enxerga? Estudando, se qualificando, se encontrando com outros empresários, né? Fazendo mastermind, tendo um mentor, consultor, se vira. O fato tá nas nossas mãos. E essa foi a oportunidade que a gente teve. Né? E aí o resultado disso tudo é 20 milhões de reais em faturamento por ano, 330 colaboradores, 7 mil alunos ativos e
3 meses de faturamento em reservas financeiras. Então, é disso que eu estou falando. A minha empresa era quebrada, a minha empresa era fraquinha, era ruim. A gente conseguiu transformar isso num grande negócio através de estratégias que são usadas até hoje pelas grandes empresas. Se você não tiver um time, você não vai conseguir. Se você não for um bom líder, você não vai conseguir. Se você for ruim naquilo que você faz, você não vai conseguir. Então, essa é a minha proposta para você. Vamos estudar. A gente entrega isso para você de mão beijada, né? Já está tudo gravado nos nossos encontros, mas sem fazer a sua parte não dá, né? E aí, a dica final sobre essa questão é: seja um obcecado, um obstinado, um inconformado por resultados e pelo seu propósito, né? Se você não acreditar que você precisa lutar pelo lucro, ele não vai vir, né? Muitas pessoas falam: Fábio, mas já ouvi muito dizer aí de grandes empresários que o lucro é resultado de um bom trabalho. E aí eu pergunto para você: você acha que você faz um mau trabalho? Eu também não acho, naquela época que eu trabalhava 14, 15 horas por dia, que eu fazia um mau trabalho. Então, o que eu aprendi? Você precisa entender onde está o lucro e precisa trabalhar para ele vir. Então, ter uma empresa que atende bem, que entrega o serviço que foi vendido, que os clientes estão satisfeitos e encantados. A quinta coisa é: vá em busca do lucro. Como você faz isso tudo, no final do mês ainda sobrar um dinheiro. Então, se você não batalhar, se você não lutar, se você não for atrás de conhecimento, se você não tiver um propósito, se você não tiver foco, se você não tiver determinação, se você não controlar os seus custos, se você não tiver um empenho acima da média, não vai dar. Então é isso que eu estou propondo para você, beleza? E aí, outra coisa importante é: pare de comemorar a bola na trave, né? Muitas vezes eu saio com empresários: pô, Fábio, eu estou muito feliz, cara, estou satisfeito pra caramba. Falei: é mesmo, cara, o que aconteceu? Pô, Fábio, estou com 1.000 alunos. É mesmo, cara, que bacana, nunca tive 1.000 alunos, cara, estou muito satisfeito. E aí eu faço a pergunta que mata ele: quanto sobrou esse mês para você? Fala: não, pois é, cara, é porque mesmo assim não sobrou. Gente, se não sobrou, não dá para comemorar. Comemorar, cara, paguei todas as contas em dia. Isso não dá para comemorar. Se você está satisfeito com o bom, você nunca vai chegar no ótimo. Então, não comemore se você não tiver lucratividade. Essa tem que ser uma das suas metas, beleza? E aí, pessoal, uma empresa existe para solucionar o problema do cliente, para atender bem, para entregar qualidade, mas precisa ter lucratividade. Põe isso na sua cabeça. Por que eu estou martelando isso? Eu estou insistindo nisso. Porque se você não botar isso aí, né, dentro da sua visão, dentro do seu cronograma diário de fazer conta e de ver onde é que está a lucratividade, você não vai fazer isso acontecer, né? Então, empresas que não têm lucro morrem, fecham, deixam dívidas, deixam tristeza para o dono, para a família. Não permita que isso aconteça com o seu negócio. Peça ajuda, né? Empresa precisa de caixa, precisa todo mês sobrar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Hoje, né, rodando o Brasil inteiro, a gente conversa com empresários, né, no particular. Tem empresário que sobra 100 mil por mês, tem academia que sobra 300 mil por mês, de algumas redes, né, que o cara acertou a mão no ponto, ele tem lá 5 mil alunos, 6 mil alunos. A gente tem acompanhado, isso é verdade, isso é fato, e você pode fazer o seu negócio sobrar dinheiro também, mas é preciso dessas estratégias, né? E aí, pessoal, o mercado tem altos e baixos, né? Todo o mercado tem altos e baixos. Então, se você não conseguir ganhar dinheiro na alta, se você não fizer reserva financeira na alta, se você não fizer sobrar dinheiro na alta, na baixa você está ferrado. Então, entenda que o mercado é feito de altos e baixos e que, obrigatoriamente, você tem que juntar dinheiro na alta, beleza? Então, pessoal, o lucro é o que faz as coisas acontecerem. Você não vive de faturamento, você não vive de vendas. A vida está no lucro, na lucratividade, né? Então é lá que você vai montar novas lojas, é lá que você vai comprar equipamentos à vista sem pagar juro para o banco, é lá que você vai contratar e remunerar gente qualificada, gente competente, demitir, até para demitir gente ruim você precisa de dinheiro, né? Onde você pega um cara ruim lá na empresa, um vendedor, ou um professor, ou qualquer funcionário ruim, quando você vai fazer a continha para demitir o cara é 5, 10, 15 mil, então até para mandar a gente embora você precisa ter dinheiro, né? E contratar mentores, consultores. Então, põe isso na cabeça. Lucratividade é uma obrigação da sua empresa. É sua obrigação, ok? E escuta esse vídeo.
Quer ter sucesso nos negócios, ser dono do seu negócio, a gente é muito empreendedor, mas o que precisa? Se tornar empresário. E para ser empresário, você tem que aprender gestão. Aí você tem que aprender gestão financeira, gestão de produção, gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de vendas. Ou seja, saber administrar o negócio como um todo. E entender uma coisa que a gente entende dando cabeçada. A empresa não vive de venda, a empresa vive de lucro. Empresa que vende, tem empresa que vende muito e quanto mais vende, mais quebra. Por quê? Porque eles crescem da gestão financeira e não vê que tem lucro. A importância de uma empresa, a saúde de uma empresa, a gente tem que ter caixa, capital de giro. Qual o maior criador de capital de giro? É o lucro. E o lucro, se não tiver lucro, não forma capital de giro, não forma caixa, a empresa quebra. Então a gente vai aprendendo, foi aprendendo. Hoje tem muito mais facilidade, né, os treinamentos, essas coisas. Eu mesmo faço treinamento nessa área. Por quê? É transformar o empreendedor em gestor. Então, amigos, é isso. Se você já entendeu, agora você precisa lutar pela lucratividade do seu negócio e nós podemos te ajudar, beleza? E lembre-se, é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? É impossível, né, fazer a sua parte. Então, entenda isso, peça ajuda e não deixe de fazer a sua parte. Ela é essencial nesse processo. E, pessoal, quando é que foi que eu virei o jogo da escassez para a abundância, né? Quando que eu saí daquela empresa com baixa ou nenhuma lucratividade para ter uma alta lucratividade e chegar a comprar um prédio num dos melhores bairros de Brasília? Como eu consegui fazer isso? Foi através de deixar de ser ignorante naquilo que eu escolhi para ganhar vida. Lembrando, ignorância é a falta de conhecimento em. Então, eu sou ignorante em matemática, em física, em química, em biologia, em astrologia, mas eu não era mais ignorante em gestão de academias. E esse é o meu convite para você. Vamos estudar, vamos qualificar, vamos se encontrar com grandes líderes, com grandes empresários, vamos aprender com esses caras. Beleza?